Fala galera, eu sou o Moa. Golden State Warriors vence, abre 3-2 e coloca o Boston Celtics contra a parede nas finais 2022 da NBA. Então, no episódio de hoje do Rebodunk, a gente vai falar tudo que rolou aí nesse jogo 5, nessa vitória do Warriors. Mas antes da gente começar o episódio, eu vou pedir para você ajudar a gente aqui do Rebodunk, clicando no botão aqui embaixo, seguindo e se inscrevendo para não perder nenhum episódio sobre essas finais. Vamos começar falando do placar da partida. O Warriors venceu por 10 pontos de diferença. Ficou 104 pro Warriors, 94 pro Boston Celtics. Primeiro quarto que a gente já começou com um Golden State Warriors fortíssimo, um jogo coletivo. Na verdade, a gente olhou esse começo do primeiro quarto e relembrou daquele Warriors que chegou a 5 finais seguidas entre 2015 e 2019, que é um jogo muito coletivo, uma defesa forte com o Draymond Green. Nesse começo do jogo 5, Draymond Green voltou. Finalmente ele veio para essas finais com uma defesa muito forte e intensidade no ataque, inclusive até fazendo pontuação sim no ataque nesse primeiro quarto, nesse começo de quarto. E o Andrew Wiggins também, além de fazer o primeiro ponto da partida, também começou muito forte, principalmente ofensivamente. Ele já estava mandando bem defensivamente, marcando o Tatum, né? Mas veio para a parte ofensiva de vez já nesse começo de quarto. E com tudo isso, o Warriors ainda teve um altíssimo aproveitamento de acerto de arremesso nesse primeiro quarto. Eles acertaram 50%, metade dos arremessos que deram em quadra como um time. Para um outro jogador, esse é um número muito bom, mas como um time, é um número ótimo. Mas da bola de 3 pontos do perímetro, tava difícil a coisa. O Warriors se manteve errando muitos arremessos de 3, principalmente o Stephen Curry. Já do lado do Celtics, que é um time com uma defesa muito forte, estava sofrendo com a defesa, o jogo coletivo e a intensidade, principalmente que o Draymond Green trouxe nesse começo de jogo. O Celtics estava sofrendo muito no ataque contra essa defesa do Warriors. O Celtics estava errando tudo, errou todos os arremessos do perímetro e quando infiltrava pro garrafão também estava errando bastante. O destaque negativo do Celtics foi o Jaylen Brown, que de 8 arremessos ele acertou só 2 nesse primeiro quarto. Com isso, né, com essa intensidade toda do Warriors, o Warriors vence o primeiro quarto com facilidade de 27-16. Mesmo com muitos erros de 3, venceu por 11 pontos o quarto. Um segundo quarto muito mais disputado que o primeiro, ponto a ponto ali para as duas equipes. Do lado do Celtics, quem se destacou foi o Tatum e o Smart nas pontuações. E do lado do Golden State Warriors, o Wiggins continuou bem, mas com a ajuda agora do Stephen Curry. E com esse equilíbrio todo, o que gerou esse equilíbrio? De um lado, o Warriors começou a errar muito mais que o Celtics as bolas de 3 pontos, mas do lado do Celtics, eles começaram a fazer muito mais turnovers do que o Golden State Warriors. E aí o jogo ficou equilibrado no segundo quarto, tanto que o placar do quarto foi 24-23 para o Warriors. O Warriors ganhou só de 1 ponto esse quarto, para mostrar o tanto que foi equilibrado esse segundo quarto da partida. E aí a gente foi para o intervalo com o Golden State Warriors ganhando de 12 pontos, uma importantíssima vantagem jogando dentro de casa. E os principais destaques aí era que os dois times estavam errando muito bolas de 3 pontos, o Warriors errando um pouco mais, mas do lado do Celtics eles estavam com muitos turnovers. E era principalmente esses turnovers e os pontos gerados pelos turnovers que estava fazendo com que o Warriors saísse aí e isse para o intervalo ganhando de 12 pontos. Os destaques aí, até a metade da partida, foi o Wiggins com 16 pontos. Do lado do Celtics, Jason Tatum com 13 pontos. E ainda tinha o Curry no Warriors com 10 pontos até o intervalo. Tá difícil gravar episódio, viu? Só por isso eu mereço o seu like. Olha isso. E o terceiro quarto, que era da morte do Golden State Warriors, e a gente pensou, pô, o Warriors já chegou no terceiro quarto com 12 à frente. Como eles são famosos por ganhar o terceiro quarto, agora eles vão esticar aí e vencer esse jogo fácil. Mas não! O roteiro desses playoffs, dessas finais, na verdade, dos playoffs aí, acabou mudando. Porque o terceiro quarto da morte do Warriors foi o terceiro quarto da morte do Celtics nesse jogo 5, que a defesa do Boston Celtics acabou parando aí o ataque do Golden State Warriors. O Andrew Wiggins, que estava bem com 16 pontos na partida, zerou
zerou no terceiro quarto. O Stephen Curry fez só 2 pontos com 16% de aproveitamento, errou muito o Curry e ainda estava zerado da linha de 3 pontos. O único cara aí que deu um gás na pontuação desse time do Warriors foi o Klay Thompson com 10 pontos no terceiro quarto. Já o trio Celta, Smart, Tatum e Brown, cada um fez 9 pontos, então vieram, só os 3 nesse terceiro quarto, vieram para 27 pontos para tirar, né, a diferença, os 12 pontos que estavam perdendo do Warriors até o intervalo da partida. E o Celtics foi tirando essa diferença no placar até a metade do quarto. Na metade do terceiro quarto, com uma bola de 3 livre, num passe lindo do Jason Tatum, o Al Horford vira a partida pro Boston Celtics, e aí até o final do terceiro quarto foi ponto a ponto. Depois que o Celtics virou, foi ponto a ponto até o final, até que a gente foi presenteado e para incendiar o time da casa, né, em São Francisco, do Golden State Warriors. O Warriors estava perdendo o jogo por 2 pontos e nos últimos segundos ali do terceiro quarto, o Jordan Poole de novo fez um buzzer beater. No jogo 2, o Jordan Poole também tinha feito um buzzer beater quase do meio da quadra para incendiar aí a torcida. E agora ele fez de novo outro buzzer beater em casa. Jogo 2 também foi em São Francisco. E agora no jogo 5 ele fez a bola de 3 no estouro do cronômetro para virar a partida. E o placar do jogo para entrar no último quarto ser 75-74 pro Golden State Warriors. Mesmo o Boston Celtics tendo destruído nesse terceiro quarto, porque o placar do terceiro quarto foi 35 pro Celtics, 24 pro Warriors. Então o Celtics tirou a diferença, mas o Warriors ainda estava ganhando de 1 ponto. E o último quarto, que era o quarto do Celtics da retomada, foi tudo ao contrário também, porque virou o quarto do Golden State Warriors. Assim como no jogo 4, nesse jogo 5 o Warriors já chegou com tudo no começo desse quarto. A diferença que estava 1 ponto só pro Warriors, nos 3 primeiros minutos o Golden State aumentou essa diferença de 1 ponto para 11 pontos. Então, faltando 9 minutos para acabar o jogo, o Warriors já estava ganhando novamente de 11 pontos à frente do Celtics, assim como terminou o primeiro quarto, com 11 pontos na frente. Então, o Golden State Warriors no comecinho do último quarto tirou toda aquela vantagem que o Celtics buscou no terceiro quarto. Os dois times continuaram péssimos no arremesso da linha de 3. Mais ou menos o aproveitamento dos dois times foi na casa de 20% nesse quarto. Muito mal, muito mal. E o que ganhou o jogo pro Golden State Warriors, e principalmente o que ganhou esse quarto, foram as infiltrações, os pontos em infiltrações, porque já que a bola não estava caindo do perímetro, eles infiltravam, faziam uma bandeja, um gancho, um arremesso de média distância, principalmente o Wiggins fez vários arremessos de média distância, e era isso que estava dando certo. Já do lado do Celtics, como a bola de 3 não estava caindo, eles estavam infiltrando e também não estavam acertando, o Celtics partiu para a estratégia de ir para a bandeja, para o contato e sofrer muitas faltas. Tanto que o Celtics fez muita cesta de lance livre. Só nesse último quarto, dos 20 pontos do Boston Celtics, metade, 10 pontos foram de lances livres. Para provar isso que eu falei, eles não estavam acertando o perímetro, infiltrava, não acertava, então vamos pro contato e fazer cesta de lance livre. E o último quarto terminou com mais uma vitória do Golden State Warriors de 29-20, com destaque aí pro Andrew Wiggins, que brilhou, voltou a brilhar de novo, depois de um terceiro quarto zerado. O último quarto ele fez 10 pontos, e aí chegou nos seus 26 pontos na partida. Bora agora falar dos destaques aí da pontuação das duas equipes, do Warriors e do Celtics. Vamos começar, é lógico, com o time que venceu, né? E com o principal jogador dessa partida pro lado do Warriors. Andrew Wiggins, 26 pontos, 13 rebotes, olha só, um double-double para ele, 52% de field goal, alto aproveitamento, mas lembra que a gente falou que todo mundo errou bola de 3 nesse jogo? 0% de 3 pontos. Andrew Wiggins errou todos os 6 arremessos de 3 que tentou. Klay Thompson, que jogou muito bem nessa partida, 21 pontos, 50% de field goal, ótimo aproveitamento, 45% de 3 pontos, ótimo aproveitamento também, em 5 acertos de 3. Stephen Curry, 16 pontos, não foi o que a gente esperava depois de um jogo 4 de 43 pontos, cair para 16, não era o que a gente esperava, por isso ele deu 8 assistências, já que não estava acertando,
31% só de field goal, errou muito o Curry, principalmente no terceiro quarto que a gente falou, que ele teve só 16% de acerto, só fez 2 pontos no terceiro quarto o Curry. E o principal foi esse dado aqui, 0% de 3 pontos. Há 4 anos o Stephen Curry não tinha um jogo assim, 0. Stephen Curry não acertou nenhum arremesso de 3. Aí você deve estar se perguntando, pô, Moa, talvez ele tentou poucos arremessos, né? Não, ele tentou 9 arremessos de 3 pontos e não acertou nenhum. Inacreditável. Não vai acontecer isso de novo. Foi inacreditável. Celtics tinha que ter aproveitado o Curry desse jeito. Depois, os jogadores do banco que ajudaram muito esses dois aqui que eu vou falar pro Golden State Warriors nessa partida, ainda mais que o Curry tava mal, né? Gary Payton II e Jordan Poole. Gary Payton, 15 pontos, 5 rebotes, 75% de field goal, aproveitamento altíssimo de arremesso. E Jordan Poole, 14 pontos, 50% de field goal, 50% para 3, fora aquele buzzer beater no final do terceiro quarto que incendiou a torcida de São Francisco. E para fechar o Warriors, Draymond Green veio, fez 8 pontos, 8 rebotes, 6 assistências, quase fez um triple-double, hein? E 50% de field goal. Um jogo muito melhor do Draymond Green, mas muito melhor. Agora sim, com intensidade, defesa boa, e no ataque ele fez os seus 8 pontinhos ali em momentos importantes da partida. Já do lado do Celtics, vamos falar do trio Celta, principalmente. Jason Tatum, 27 pontos, 10 rebotes, double-double para ele, 50% de field goal, 56% de 3, com 5 acertos igual o Klay Thompson, mais 4 turnovers, que esse é um dos problemas do Tatum, né? Apesar de jogar muito bem, ser uma das estrelas desse time, comete muitos turnovers. Marcus Smart com 20 pontos, 46% de field goal, 50% para 3, mais 4 turnovers, mas teve um jogo muito bom Smart. E o Jaylen Brown que teve um jogo péssimo, 18 pontos, 9 rebotes, mais 27% só de field goal, zerado em porcentagem de 3 pontos, 0. Em 5 tentativas, Jaylen Brown não fez nenhuma bola de 3 e cometeu 5 turnovers. Foi o que mais cometeu turnovers nessa partida. Falando um pouco da partida, o Celtics cometeu o triplo de turnovers que o Golden State Warriors. E aconteceu o quê? Golden State Warriors aproveitou esses turnovers. O Warriors fez 22 pontos provocados pelos 18 turnovers que o Celtics teve na partida. Já o Celtics teve só 6 pontos de turnovers provocado pelos 6 também turnovers que o Warriors acabou fazendo. Então olha só, o Warriors fez 22 pontos depois de um turnover, e o Celtics fez só 6 pontos depois de um turnover. E o que explica mais ainda isso é o que o Warriors pegou 5 vezes, roubou 5 vezes mais bolas do que o Boston Celtics na partida, os steals, né? Os pontos vindo do banco de reservas que a gente falou, o Golden State Warriors teve 31 pontos vindo do banco, principalmente de 2 jogadores. Os 15 pontos do Gary Payton e os 14 pontos do Jordan Poole. Já o Boston Celtics teve só 10 pontos vindo do banco de reservas. Olha só, o Warriors teve 31 contra 10 só do Celtics. Então, quando os reservas entravam no time do Celtics, entravam em quadra, o rendimento do time caía muito. Já do Warriors não, eles continuavam pontuando. Os dois times na partida foram péssimos da linha de 3 pontos, mas o Warriors conseguiu ser pior. Teve só 22% de aproveitamento em 40 tentativas de 3 pontos. A gente pode destacar aqui o Curry e o Wiggins que zeraram nas tentativas aí de 3 pontos, nos acertos, na verdade, de 3 pontos, e eles tentaram bastante, viu? Tentaram muitos arremessos, mas acabaram errando. E o Warriors vence aí esse jogo 5, abre 3-2 na série e quebra aí a invencibilidade do Celtics, que tava desde janeiro de 2022 sem perder 2 jogos seguidos. Agora, o Warriors ganhou o jogo 4, ganhou o jogo 5, abre 3-2 e tá uma vitória de ser campeão da NBA. E agora, o que a gente pode esperar aí pro próximo jogo, né? Jogo que agora as costas estão contra a parede do Boston Celtics. O jogo volta pra casa do Boston, pro TD Garden, e agora tem que ganhar. É o win or stay home pro Boston Celtics. Tem que ganhar de qualquer maneira. A parte boa pro Warriors disso tudo
é que o Curry não vai ter um jogo de novo desse jeito, né? De zerar os arremessos de 3 pontos. E lembrando que a gente pode ver o Game 6 Clay, porque agora é jogo 6. E o Klay Thompson manda muito, geralmente em jogos 6 de playoffs. Pro Boston Celtics é a vantagem de jogar em casa, né? O Jaylen Brown não vai ter um jogo péssimo como ele teve em aproveitamentos igual hoje. Espera-se que não erre tantos arremessos de 3 igual o Boston Celtics também errou bastante nessa partida. Eu tô esperando aí um jogo 6 bem disputado. E como não é o meu Miami Heat que tá na final, tô torcendo pro Celtics ganhar esse jogo aí, pra gente ir pra jogo 7. Então é isso, galera. Já solta o dedo no like aqui se você gostou desse episódio. E não se esqueça de clicar no botão aqui embaixo, seguir, se inscrever no Rebodunk pra não perder nenhum episódio das finais. E pra ajudar a gente aqui a crescer cada vez o canal, a levar cada vez o basquete pra mais pessoas. Então é isso, valeu, falou!